Mas recentemente, decidi que era hora de assumir um papel mais ativo. Desde segunda-feira passada, na Assembleia Anual de Acionistas, dissolvi o Conselho de Curadores e assumi minha posição de direito. Sou a única presidente executiva do grupo de hospitalidade Davenport, que é dono deste hotel e de outros 117 em todo o mundo. Ela fez outra pausa. O monograma que você viu em todo lugar não é de Visconde do Bois, é de Vitória Davenport. Bem-vindo ao meu hotel, Ricardo. O silêncio no salão era absoluto. Ricardo sentiu o sangue drenar do rosto. Ele não era um rei em território conquistado. Era um tolo que tinha dado uma festa na Toca do Leão, sem saber que o leão estava em casa. Vitória então voltou seu olhar de aço para Jéssica. Senhorita Muniz, não é mesmo? Jéssica assentiu, tremendo. Você é analista na Sterlino e Finch Capital, correto? Dormir com um vice-presidente sênior, seu superior direto, é uma violação flagrante da cláusula de ética da sua empresa, sem mencionar um sério lapso de julgamento. Considere seu emprego encerrado. O Sr. Abernethy já esteve em contato com o chefe de recursos humanos da sua firma e seu conselho. Eu não me incomodaria em ir ao escritório na segunda-feira. Jéssica soltou um pequeno gemido estrangulado. O fim de semana dos sonhos dela tinha se transformado num pesadelo que encerrava sua carreira. Finalmente, Vitória se voltou para o homem com quem tinha sido casada por 15 anos. Quanto a você, Ricardo, nossas contas bancárias conjuntas, que contêm os fundos do fundo fiduciário da minha família, que você tão generosamente se ofereceu para administrar para mim, foram congeladas. As fechaduras da cobertura da Park Avenue foram trocadas. Seus pertences estão sendo embalados enquanto falamos e serão enviados para o seu escritório. Não se incomode em ir para casa. Você não é mais bem-vindo lá. Ela alcançou a bolsa e tirou um único documento, colocando-o na mesa entre o prato de Ricardo e sua taça de vinho. Esses são os papéis do divórcio, redigidos pelo Sr. Abernathy. Meus termos não são negociáveis. Você vai descobrir que eu venho documentando meticulosamente suas indiscrições pelos últimos 3 anos. Você vai assiná-los. Você vai sair com nada além das roupas do corpo, e você nunca mais verá nossos filhos sem meu consentimento expresso e supervisionado. A voz dela ficou ainda mais fria. Se você lutar contra mim, vou usar todo o peso dos meus recursos para destruir não apenas sua carreira, mas seu próprio nome. Vou garantir que o nome Sterlino seja sinônimo de humilhação e fracasso em todo o círculo financeiro do globo. Fui clara? Ricardo só conseguia encará-la, sem palavras. A mulher que ele tinha condescendido, subestimado e descartado como um objeto decorativo, tinha acabado de desmantelar sistematicamente a vida inteira dele em menos de 3 minutos, num fórum público, com a precisão fria de um cirurgião. Com isso, ela se virou. Jean-Luc, ela disse para o maître que estava parado ali perto, pálido e rígido. Por favor, providencie que a convidada do Sr. Sterlino seja escoltada das instalações e apresente ao Sr. Sterlino a conta completa de sua estadia. Ele vai pagar com seu cartão pessoal. Ela deu a Ricardo um último olhar prolongado. Era um olhar de finalidade, de um capítulo antigo sendo fechado e um novo começando. Não havia ódio nele, apenas uma indiferença profunda e gelada. Então, flanqueada por seu advogado e pelo gerente do hotel, a presidente Vitória Davenport se virou e saiu do restaurante. A postura perfeita, o controle absoluto, deixando para trás as ruínas fumegantes da vida que ela tinha acabado de incinerar. Por um longo momento após a partida de Vitória, Ricardo permaneceu congelado. Uma estátua de choque e humilhação. O silêncio no restaurante foi finalmente quebrado por um soluço abafado de Jéssica. Ela empurrou a cadeira para trás, o rosto uma bagunça de rímel escorrendo e descrença. Meu emprego, ela sussurrou, olhando para Ricardo como se o visse pela primeira vez. Não como um titã da indústria, mas como o arquiteto da ruína dela. Você disse que tudo estava sob controle. Eu achava que estava, ele gaguejou, as palavras parecendo cinza na boca. 2 seguranças discretos mais firmes se materializaram na mesa deles. Jean-Luc, o maître, se aproximou, o rosto uma máscara de arrependimento profissional. Senhorita, ele disse suavemente para Jéssica, se puder, por favor, nos acompanhar. Jéssica olhou selvagemente dos guardas para Ricardo, mas ele não ofereceu ajuda. Ele nem conseguia encontrar os olhos dela. Humilhada, ela pegou a pequena bolsa de mão e se deixou ser levada embora, seu vestido vermelho uma marca de vergonha contra os tons suaves do restaurante. No momento em que ela se foi,
Jean-Luc colocou uma pasta de conta com capa de couro na mesa. Sua conta, senhor Sterlino. Ricardo a encarou. Abriu torpemente. O número lá dentro era astronômico. A suíte, o serviço de quarto, os vinhos vintage, os menus degustação do chefe. Era uma soma que faria a maioria das pessoas ofegar, mas para ele, deveria ter sido trivial. Ele puxou a carteira, as mãos tremendo ligeiramente. Entregou a Jean-Luc o Amex preto. O maître voltou 1 minuto depois, a expressão ainda mais penosa. Minhas desculpas, senhor Sterlino. O cartão foi recusado. O quê? Ricardo zombou. Isso é impossível. Passe de novo. Já passamos, senhor, 3 vezes. Parece que a conta foi suspensa. Claro, as contas conjuntas. Vitória não tinha apenas congelado elas. Ela provavelmente tinha cancelado os cartões suplementares dele também. Ele procurou outro cartão, um Visa corporativo. Tenta esse. Jean-Luc voltou de novo, balançando a cabeça ligeiramente. Também recusado, senhor. O sangue subiu para o rosto de Ricardo. Os outros clientes não estavam mais fingindo não observar. Os sussurros deles eram um zumbido baixo de julgamento. Ele não era mais um deles. Ele era o entretenimento da noite. Isso é ridículo. Deve haver um erro. Ricardo esbravejou, a voz subindo. O gerente-geral, o mesmo homem que tinha flanqueado Vitória, se aproximou da mesa. O comportamento dele não era mais deferencial. Era frio e oficial. Senhor Sterlino, talvez tenha outro método de pagamento. Se não, teremos que considerar isso uma questão de furto de serviços e envolver as autoridades. A ameaça pairou no ar, grossa e sufocante. Ricardo Sterlino, um homem que movimentava bilhões de dólares antes do café da manhã, não conseguia pagar a conta do hotel. A humilhação era absoluta. Ele não tinha dinheiro, nenhum cartão funcionando. Estava preso. O Sr. Arthur Abernathy, o advogado de Vitória, reapareceu na borda do salão de jantar. Ele caminhou até o gerente, disse algumas palavras quietas, e então se dirigiu a Ricardo. Senhor Sterlino, Abernathy disse, a voz como cascalho. A senhora Sterlino, isto é, a senhorita Davenport, graciosamente se ofereceu para quitar sua conta. Será deduzida de qualquer acordo mínimo que você possa ter esperado no divórcio. Considere o último presente dela para você. Ele deslizou os papéis do divórcio mais perto de Ricardo. Sugiro que assine agora. Derrotado, Ricardo pegou a caneta. Sua assinatura, geralmente um rabisco ousado e confiante, era um garranchinho trêmulo e patético. Ele tinha sido completa e totalmente superado. Agora, o gerente-geral disse, a voz dura, você tem 10 minutos para recolher seus pertences e desocupar as instalações. A segurança vai escoltá-lo. A caminhada da vergonha do restaurante, pelo grande lobby e subindo o elevador, foi excruciante. Cada olhar de um hóspede, cada olhar de um funcionário, parecia um golpe físico. A deferência e o respeito tinham ido embora, substituídos por desprezo e fria indiferença. Na suíte, as coisas dele já tinham sido jogadas de qualquer jeito na mala por um mordomo de cara de pedra. 10 minutos depois, Ricardo Sterlino estava parado na calçada do lado de fora do Grand Elysian. O mesmo lugar onde tinha chegado se sentindo como um rei apenas 24 horas antes. O porteiro, que o tinha cumprimentado tão calorosamente, agora olhava através dele. O Rolls Royce tinha sumido. Rebocado, ele presumiu, já que estava registrado no nome de Vitória. Começou a garoar. Uma chuva fria e miserável. Ele tentou chamar um Uber, mas o aplicativo estava vinculado aos cartões cancelados. Ele ficou ali parado. Um homem num terno de R$ 5.000 com um telefone inútil e uma carteira vazia. Enquanto táxis e limusines passavam zunindo, ele estava encalhado. Começou a andar na garoa, encharcando o paletó do terno. Não tinha para onde ir. Sua casa não era mais sua. O escritório seria um lugar de vergonha. Seus amigos, ele sabia, ficariam do lado do poder e do dinheiro antigo. Ficariam do lado de Vitória Davenport. Notícias dessa humilhação espetacular viajariam pelos círculos deles na velocidade da luz. Ele encontrou um telefone público, uma relíquia de outra era, e usou as poucas moedas que tinha no bolso para ligar para o único aliado que restava, um sócio júnior na firma dele chamado Franco. Franco, é o Ricardo. Estou em apuros, uma confusão de verdade. Ele tentou explicar, mas a história saiu como um delírio em pânico e incoerente. Franco ouviu, e quando Ricardo terminou, houve uma longa pausa. Ricardo, Franco disse, a voz tensa, acabei de receber um e-mail do conselho. É sobre você.
Eles estão convocando uma reunião de emergência segunda-feira de manhã. Ricardo, eles estão invocando a cláusula de moral. A advogada da Vitória mandou um dossiê completo para eles. Fotos, extratos bancários, tudo. Eles vão te demitir. O fone escorregou dos dedos dormentes de Ricardo, batendo contra o metal da cabine telefônica. Tinha acabado. Tudo. Numa única noite, ele tinha perdido a esposa, os filhos, a casa, a amante, o emprego e a fortuna. Vitória não tinha apenas derrotado ele. Ela tinha apagado ele. Ele olhou para cima, para a suíte da cobertura brilhante do Grand Elysian, um farol de poder bem acima da cidade. Ele tinha voado perto demais do sol, sem nunca perceber que o sol era a esposa dele. E agora ele estava em queda livre sem chão à vista. 6 meses depois, o mundo tinha seguido em frente, e Ricardo Sterlino tinha ficado para trás. O nome que um dia comandava respeito em Wall Street era agora um sussurro de advertência, uma história de terror contada para jovens associados ambiciosos sobre os perigos da arrogância. Como Vitória tinha prometido, a vitória dela não foi apenas uma derrota para ele. Foi uma eliminação completa e total. A reunião de emergência do conselho na Sterlino e Finch Capital tinha sido uma formalidade. Uma execução rápida e clínica. O escritório dele foi esvaziado antes mesmo que ele tivesse chance de processar a demissão. A cláusula de moral, um pedaço de linguagem corporativa padrão, que ele nunca tinha pensado 2 vezes, tinha se tornado a guilhotina que o separou do trabalho da vida dele. A nova realidade era um manto sufocante de anonimato e fracasso. A cobertura da Park Avenue foi substituída por um apartamento sem elevador no 3º andar, num bairro distante. Um lugar que cheirava a umidade e a comida do vizinho. As janelas do chão ao teto que ofereciam vistas panorâmicas da cidade eram agora uma única vidraça manchada de sujeira, olhando para uma parede de tijolos coberta de pichação. O silêncio da vida antiga, um silêncio de luxo refinado, foi substituído pelo barulho constante de sirenes, vizinhos brigando e o gemido estridente do radiador antigo. Ele vendeu o Patek Philippe, depois as abotoaduras, depois a coleção de arte. Cada venda tinha sido uma pequena morte lascando o homem que ele costumava ser. Até que só restou uma casca vazia. Ele agora trabalhava numa firma de serviços financeiros pequena e sem rosto chamada Apex Solutions, um nome tão genérico que era insultante. O escritório de canto dele era um cubículo apertado sob o brilho de luzes fluorescentes piscando. Ele, que um dia movia mercados com uma única ligação, agora passava os dias fazendo entrada de dados entorpecente e verificações de conformidade. Trabalho feito antigamente pelos estagiários. Ele nunca se incomodou em aprender o nome do chefe. Era um homem 15 anos mais novo, um graduado presunçoso e ambicioso, que tratava Ricardo com um desprezo mal velado, totalmente ciente de quem ele costumava ser, e saboreando a queda dele. Às vezes ele via mulheres jovens no escritório, brilhantes e animadas, que o lembravam de Jéssica, e sentia uma onda de ressentimento amargo. Não era remorso pela carreira arruinada dela, mas raiva de que os apetites dele o tinham levado até ali. As noites eram o pior. O isolamento profundo era uma presença física no apartamento pequeno. Ele tinha tentado ligar para velhos amigos, os homens com quem tinha compartilhado charutos e uísque de 100 anos. As ligações não eram atendidas. Os poucos que atendiam eram breves e frios, dando desculpas antes de rapidamente encerrar a conversa. Ele era um passivo, um leproso social. Não era mais membro do clube. Era só um homem num apartamento barato, assombrado pelo fantasma da vida anterior. A autopiedade era um veneno que ele bebia toda noite junto com um uísque de fundo de prateleira. Enquanto Ricardo afundava no lamaçal de sua própria criação, Vitória estava ascendendo, assumindo seu papel como presidente do grupo de hospitalidade Davenport. Ela não era apenas competente, era formidável. Os anos de observação silenciosa, de ser subestimada e descartada, a tinham forjado numa líder astuta e decisiva. Ela via coisas que o antigo conselho, composto de homens confortáveis com o status quo, tinha perdido. Uma tarde, na sala de reuniões principal no último andar da Torre Davenport, ela estava apresentando sua proposta principal, a Iniciativa Verde Davenport. Era um plano multibilionário de uma década para tornar toda a rede de hotéis neutra em carbono, focando em fornecimento sustentável, energia renovável e investimento comunitário. Um membro do conselho barrigudo e de cabelos prateados chamado Geraldo Croft, um remanescente da velha guarda e amigo do pai dela, pigarreou de forma condescendente.
Vitória, com todo o respeito, esse é um sentimento nobre, mas os números são idealistas. O investimento inicial vai cortar nossas margens de lucro por anos. Nossos acionistas esperam dividendos, não sinalização de virtude. Vitória não se abalou. Ela encontrou o olhar dele com seus olhos calmos e firmes. Obrigada, Geraldo. Valorizo sua perspectiva tradicional. A palavra tradicional foi entregue com precisão cirúrgica, fazendo soar sinônimo de ultrapassada. Ela clicou num botão e a tela atrás dela se encheu de gráficos complexos e projeções de dados. O que você chama de sinalização de virtude, Geraldo? Eu chamo de preparação para o futuro. Nosso público-chave, viajantes com menos de 40 anos com renda disponível significativa, estão cada vez mais fazendo escolhas baseadas em ética corporativa e sustentabilidade. Isso não é uma despesa, é um investimento na relevância da nossa marca para os próximos 50 anos. Ela continuou, a voz firme e confiante. Minhas projeções mostram que, embora vejamos uma queda de 5% no lucro líquido nos primeiros 18 meses, a imprensa positiva, o aumento da lealdade à marca e os incentivos fiscais do governo levarão a um crescimento projetado de 15% na participação de mercado dentro de 5 anos. Não seremos apenas uma marca de luxo, seremos a marca de luxo ético. Ela pausou, deixando as palavras penetrarem. Meu pai construiu essa empresa com qualidade e legado. Esse é o legado para o século XXI. A moção está de pé. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Geraldo Croft afundou de volta na cadeira, derrotado. Do canto, Arthur Abernathy observava com um raro sorriso orgulhoso no rosto. A titã adormecida tinha verdadeiramente despertado. A nova vida dela não era só na sala de reuniões. A cobertura da Park Avenue, antes um showroom frio para o sucesso de Ricardo, tinha sido transformada. Agora era um lar cheio de calor e risadas. Ela estava presente para os filhos, verdadeiramente presente pela primeira vez. Ajudava com o dever de casa, ia às peças da escola e tinha longas conversas sobre as esperanças e medos deles. Ela estava descobrindo a alegria nos pequenos momentos reais que tinha perdido enquanto fazia o papel da esposa corporativa perfeita. Ela não era apenas uma presidente. Era uma mãe, uma líder, uma pessoa inteira finalmente vivendo sua própria vida em seus próprios termos. Uma noite fria de outono, Ricardo estava voltando da estação de metrô a pé, a gola do casaco fino levantada contra um vento cortante. A cidade que um dia pareceu seu reino agora parecia alienígena e hostil. Ele parou numa banca de jornal. O brilho vivo das revistas era um contraste gritante com o asfalto cinza. E lá estava ela. O rosto dela estava na capa da Forbes. Era uma foto deslumbrante. Vitória parada na varanda da suíte presidencial do Grand Elysian, as luzes da cidade cintilando atrás dela como um tapete de diamantes aos pés. Ela olhava diretamente para a câmera, uma expressão de poder sereno e confiança inabalável no rosto. A manchete era uma coroação. Vitória Davenport, como a herdeira silenciosa reinventou um império global. A mão dele tremeu enquanto pagava pela revista. De volta no silêncio opressivo do apartamento, ele se sentou sob a única lâmpada fraca e leu o artigo. Era uma biografia, um tributo brilhante à genialidade dela. Detalhava as iniciativas de sustentabilidade, as aquisições astutas de redes de hotéis boutique e o programa de participação nos lucros para funcionários. Citava rivais da indústria que expressavam sua admiração relutante. Então ele chegou à parte sobre a vida pessoal dela. Após um divórcio amigável do ex-marido, dizia, Davenport tem focado nos filhos e em seu papel como líder transformadora na indústria hoteleira, provando que um novo capítulo pode ser o mais gratificante. Divórcio amigável. A palavra provocou uma risada áspera e seca na garganta dele. Ele não era um vilão na história dela, nem sequer era uma nota de rodapé. Era um erro de digitação que tinha sido corrigido. Um detalhe inconveniente completamente apagado da narrativa. Ele deixou a revista escorregar dos dedos. Ela caiu no chão, pousando com o rosto triunfante de Vitória, olhando para ele. Ele nunca tinha realmente visto ela. Tinha olhado para ela todos os dias por 15 anos e visto apenas um reflexo do próprio sucesso. Um acessório passivo bonito. Ele tinha falhado em ver a mente perspicaz, o coração paciente, e o núcleo de aço Davenport que corria nas veias dela. Ele tinha pensado que era o mestre do universo, um sol ao redor do qual tudo girava. Mas ele tinha sido apenas uma lua menor orbitando uma estrela,
e tinha sido tolo o bastante para pensar que sua própria luz fraca era a fonte de todo o poder. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a parede de tijolos escura e implacável que era seu horizonte. Ele imaginou ela de pé no escritório no topo da Torre Davenport, olhando para a extensão infinita e cintilante da cidade. Uma cidade que agora era dela para conquistar. Lá no alto, uma nova aurora tinha rompido para Vitória Davenport, brilhante e cheia de promessas. Para Ricardo Sterlino, deixado na escuridão lá embaixo, era um crepúsculo permanente e profundamente merecido. Ricardo Sterlino aprendeu a lição mais dura de todas. A pessoa que você mais subestima pode ser a que está com todas as cartas na mão. Ele via a esposa como parte da decoração da vida perfeita, só para descobrir que ela era dona do prédio inteiro. E ele não era nada mais que um hóspede temporário que tinha ficado além da conta. A história de Vitória é um lembrete poderoso de que força nem sempre é barulhenta. Às vezes, é a força quieta e paciente que espera o momento perfeito para reclamar seu poder. É uma história de justiça, empoderamento e as consequências espetaculares da traição. Então me conta aí nos comentários. O que você achou da queda espetacular do Ricardo? Você esperava que a Vitória fosse reagir assim? Qual foi a parte que mais te chocou? Se você foi cativado pela jornada incrível da Vitória, de parceira silenciosa à presidente reinante, não esquece de deixar aquele like para mostrar seu apoio. Compartilha essa história com alguém que ama uma história de vingança épica e empoderamento. E o mais importante, se você quer mais histórias envolventes como essa, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para nunca perder uma atualização. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Até a próxima! Você já imaginou a cena? O cara reserva a suíte presidencial do hotel mais luxuoso da cidade para passar o fim de semana com a amante. Champanhe gelado esperando. Jantar reservado no restaurante 3 estrelas Michelin. Tudo perfeito, tudo planejado nos mínimos detalhes. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Um detalhe minúsculo. A esposa dele é dona do hotel inteiro. Pois é, meu amigo. Pega a pipoca, senta aí e fica comigo até o final dessa história. Porque o que vai acontecer com esse sujeito é uma das maiores lições de humildade que você vai ouvir na vida. Ricardo Sterlino ajeitou o nó da gravata de seda, olhando seu reflexo no vidro escuro da janela do escritório. 45 andares abaixo, a cidade se espalhava como uma placa de circuito eletrônico. Uma rede complexa de poder e dinheiro que ele, Ricardo Sterlino, vice-presidente sênior da Sterlino e Fint Capital, tinha dominado completamente. Pelo menos era o que ele achava. Era um rei observando seu território, sabe? O terno era sob medida, feito em Londres. O relógio no pulso era um Patek Philippe Nautilus, aqueles que custam o preço de um apartamento. E o carro esperando lá embaixo era um Rolls-Royce Ghost azul meia-noite. Essas não eram apenas posses para ele, eram afirmações do sucesso dele, provas concretas da escalada implacável que ele fez na escada corporativa. A vida dele era uma obra de arte meticulosamente montada. A cobertura na avenida mais cara da cidade era destaque em revistas de arquitetura. Os dois filhos estudavam nas escolas particulares mais exclusivas que o dinheiro podia comprar, e tinha a esposa, Vitória, linda e elegante de família tradicional, uma família que ele sempre considerou secretamente como aquele tipo de gente que tinha nome, mas não tinha mais grana, dinheiro velho, bolso novo, como ele costumava pensar. Ela era a esposa corporativa perfeita, entende? Administrava a casa com eficiência silenciosa, organizava jantares impecáveis e nunca questionava as noites que ele passava no escritório. Por 15 anos, ela foi uma constante, previsível. E, se ele fosse honesto consigo mesmo, meio entediante. Ele a via como um ativo valioso, tipo uma ação blue chip que pagava dividendos confiáveis, mas nada empolgantes. Uma peça decorativa bonita na vida perfeita dele. Uma batida discreta na porta de mogno tirou ele do devaneio. Pode entrar, ele disse, a voz suave e comandante. A porta abriu e revelou Jéssica Muniz. 26 anos, olhos cor-de-mel e uma cascata de cabelos loiros dourados caindo sobre os ombros. Ela era analista júnior no departamento de fusões e aquisições, esperta o suficiente para ser interessante, mas não tão ambiciosa a ponto de ser uma ameaça. Ela era, de todas as formas possíveis, o oposto de Vitória. Onde Vitória era elegância clássica e reserva tranquila, Jéssica era vibrante, exigente e maravilhosamente transparente na admiração pelo poder e pela riqueza dele. Ela fechou a porta suavemente,
um sorrisinho travesso nos lábios. Tudo pronto pro fim de semana, chefe? Ela ronronou, encostando na mesa dele. O perfume caro que ela usava, um presente dele, preencheu o ar. Tudo arranjado com perfeição, Ricardo disse, um sorriso satisfeito surgindo nos próprios lábios. Ele caminhou até ela, colocando as mãos na cintura dela. A suíte presidencial no Grand Elysian, champanhe no gelo, jantar reservado no La Safia, e um fim de semana onde seu único trabalho é aproveitar. Os olhos de Jéssica se arregalaram. O Grand Elysian, Ricardo, aquele lugar é lendário. Achei que era impossível conseguir uma suíte lá em cima da hora. Para a maioria das pessoas é mesmo, ele disse, curtindo o olhar de admiração no rosto dela. Mas o nome esterlino ainda abre portas, querida. Fiz uma ligação para o concierge, mencionei uma potencial conta corporativa, e eles praticamente estenderam o tapete vermelho. Ele sentiu aquela onda familiar de orgulho. Esse era o poder dele. A capacidade de dobrar o mundo à própria vontade, com uma única ligação telefônica. Ele tinha dito para Vitória que estava voando para Zurique para uma conferência bancária de emergência. Era a mentira perfeita, plausível, importante, e exigindo que ele ficasse completamente fora de contato. Ele até tinha preparado uma pasta com relatórios financeiros falsos, um teatrinho que ele achava divertido. Vitória tinha arrumado a mala dele como sempre fazia. A expressão dela era calma e sem questionamentos. Ela até lembrou ele de levar o remédio para a pressão. A ironia era deliciosa. E a Vitória? Jéssica perguntou, a voz num sussurro suave, um toque de insegurança nublando as feições dela. Ricardo fez um gesto de descaso com a mão. Ela acha que vou estar negociando com banqueiros suíços o fim de semana todo. Provavelmente está planejando a agenda para o baile de caridade ou discutindo arranjos de flores com o jardineiro. O mundo dela é pequeno, contido. Ela não suspeitaria de nada. Ele realmente acreditava nisso. Vitória vivia numa gaiola dourada que ele tinha construído para ela. Ela tinha as caridades, os almoços, o clube do livro com outras esposas da sociedade. Ele bancava tudo, claro. Dava uma mesada generosa que a mantinha confortável e, ele assumia, satisfeita. Ele tinha se convencido de que a falta de ambição dela era sinal de satisfação, não sinal de algo escondido. Ela era uma relíquia, uma mulher bonita de uma era passada, que não entendia o sangue e o suor da ambição moderna. Ela não fazia ideia de como o mundo real funcionava, o mundo que ele dominava. Ótimo! Jéssica respirou, relaxando no abraço dele. Quero você todinho pra mim. E vai ter, ele prometeu, beijando ela profundamente. A adrenalina do proibido, a pura audácia daquilo tudo, era intoxicante. Ele era Ricardo Sterlino, ele fazia as regras. Esse fim de semana não era só sobre prazer, era uma celebração do próprio status intocável dele. Ele estava levando a amante para o hotel mais opulento da cidade, um lugar sinônimo da elite estabelecida, e estava fazendo isso bem debaixo do nariz da esposa. A arrogância pura do ato era metade da diversão. Enquanto ele segurava Jéssica, a imagem de Vitória dobrando calmamente as camisas dele e colocando na mala passou pela mente. Ele sentiu uma pontada fugaz, quase imperceptível de alguma coisa. Não era culpa, mas um leve desconforto. Ele dispensou instantaneamente. Era só o último vestígio de uma consciência convencional, e ele não tinha mais uso para isso. O Rolls-Royce Ghost deslizou até parar silenciosamente sob o ornamentado toldo de ferro forjado e vidro do Grand Elysian. Um porteiro vestido num uniforme verde escuro impecável, com dragonas douradas, moveu-se com graça ensaiada para abrir a porta de Ricardo antes mesmo que ele percebesse que tinham chegado. Bem-vindo ao Grand Elysian, Sr. Sterlino, o porteiro disse, a voz num murmúrio deferente. Ele reconheceu Ricardo, ou pelo menos reconheceu o carro e o terno. Era tudo que importava. Ricardo pisou na calçada de granito, sentindo aquela sensação familiar de chegada que vinha ao entrar num estabelecimento assim. Esse era o habitat natural dele. Ele não era um hóspede ali. Ele era um membro da classe de pessoas para quem lugares assim eram construídos. Jéssica emergiu do outro lado, os olhos arregalados enquanto absorvia a fachada do hotel. Uma obra-prima da arquitetura Beaux-Arts, toda em entalhes de calcário, arcos grandiosos e colunas imponentes. Ela parecia momentaneamente sobrecarregada. Uma garota do interior na terra dos gigantes. Ricardo achou adorável. Ele pegou o braço dela, o toque firme e reconfortante. Tenta parecer que você pertence a esse lugar. Ele sussurrou com um sorriso condescendente.
A breve insegurança dela desapareceu, substituída por um brilho determinado no olhar. Ela ergueu o queixo, apertou o braço dele, e juntos atravessaram as portas giratórias de bronze. O lobby era de tirar o fôlego. Era uma catedral de riqueza. O teto subia 3 andares, adornado com um magnífico afresco de deuses clássicos descansando em nuvens. Um lustre de cristal colossal, que diziam ter sido resgatado de um palácio francês, pendia no centro, lançando uma luz dourada e quente sobre tudo. Os pisos eram um xadrez de mármore italiano polido como espelho. O ar estava denso com o aroma de lírios frescos e dinheiro antigo. Os sons abafados de conversas quietas, o tilintar distante de copos do bar do lobby e as suaves notas de um pianista ao vivo criavam uma sinfonia de tranquilidade refinada. Ricardo caminhou confiante em direção à recepção, um longo balcão imponente de mogno polido. Uma mulher com um brilho elegante e um sorriso acolhedor imediatamente deu toda a atenção a eles. Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Grand Elysian. Ricardo Sterlino, ele anunciou, colocando seu cartão American Express Centurion preto no balcão. Tenho uma reserva para a suíte presidencial. O sorriso profissional da recepcionista não vacilou, mas Ricardo viu um lampejo de respeito elevado nos olhos dela. A suíte presidencial não era apenas um quarto, era uma declaração. Era reservada para realeza, chefes de Estado e titãs da indústria. Claro, senhor Sterlino, estávamos esperando o senhor, ela disse, os dedos dançando pelo teclado. Está tudo em ordem, sua bagagem será levada imediatamente. Também tomamos a liberdade de gelar uma garrafa de Dom Perignon 2008 para sua chegada. Excelente, Ricardo disse, um aceno displicente sendo seu único agradecimento. Ele se virou para Jéssica, que estava fazendo o melhor para parecer tranquila, mas falhando em esconder a excitação. Ela estava discretamente tirando uma foto do lustre com o celular. Ele gentilmente abaixou a mão dela. Sem fotos, querida, ele murmurou. Você não é turista. Ela corou levemente, mas guardou o telefone. Certo, desculpa. É que é incrível demais. Um carregador de malas, um homem mais velho com postura perfeitamente ereta e comportamento discreto, apareceu ao lado deles. Senhor Sterlino, se puder me acompanhar, vou escoltá-lo até sua suíte. Eles o seguiram através do lobby expansivo, os passos ecoando suavemente no mármore. Passaram por hóspedes elegantemente vestidos e um exército silencioso de funcionários que pareciam se mover com um propósito sincronizado e mudo. O elevador era uma caixinha de joias com painéis de madeira e um banco de veludo macio enquanto subia suavemente. O carregador falou num tom baixo e respeitoso. A suíte presidencial fica no andar da cobertura, senhor. Ela tem sua própria chave privada de elevador para absoluta discrição. Ele entregou a Ricardo um pesado cartão-chave banhado a ouro. O senhor terá um mordomo dedicado, o senhor Henderson, à sua disposição 24 horas por dia. Ele já está esperando lá em cima. Muito bom, Ricardo respondeu, o tom seco. As portas do elevador abriram diretamente num vestíbulo privado. Portas duplas de madeira rica e escura se erguiam diante deles. O carregador as destrancou e empurrou, dando um passo para o lado com um floreio. A suíte era ainda mais espetacular do que Ricardo tinha imaginado. Era menos um quarto de hotel e mais uma cobertura espaçosa. A sala de estar tinha janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de 180 graus do horizonte da cidade e do parque lá embaixo. Um piano de cauda ficava num canto, um bar totalmente abastecido em outro. Os móveis eram uma mistura de peças de designer antigas e modernas, todas estofadas em veludos e sedas em tons de creme, dourado e azul real. Jéssica soltou um suspiro, largando o braço de Ricardo e girando no centro da sala. Ricardo, isso é maior que o prédio inteiro do meu apartamento. Ele riu, um som rico e autossatisfeito. Isso, minha querida, é como a outra metade vive. Não, espera, é como o 1% vive. O carregador fez um breve tour, a sala de jantar formal, o escritório, o quarto principal com sua cama de dossel e um banheiro que era um santuário de mármore completo, com sauna e banheira de hidromassagem com vista para a cidade. Depois que o carregador recebeu uma gorjeta generosa e se retirou, Ricardo caminhou até o bar e serviu 2 taças da garrafa gelada de Dom Perignon. Ele entregou uma para Jéssica, que estava parada junto à vasta janela, hipnotizada pela vista. Um brinde, ele disse, batendo sua taça na dela. Há um fim de semana perfeito. A nós, ela respondeu, os olhos brilhando de adoração. Eles beberam o champanhe caro, as bolhas dançando nas línguas.
Ricardo se sentia invencível. Tudo estava perfeito. Cada detalhe tinha sido gerenciado, cada contingência planejada. Naquela suíte, bem acima do mundo, ele era intocável. Ele tinha compartimentalizado sua vida com sucesso. A bela esposa na cobertura da Park Avenue, a amante empolgante nesse palácio no céu. Ele acreditava estar em completo controle do próprio universo, um mestre das marionetes puxando todas as cordas certas. Ele não tinha como saber que uma dessas cordas, um fio que ele há muito considerava cortado e esquecido, estava presa nas próprias fundações do prédio em que ele estava. O primeiro dia foi um borrão de perfeição hedonista. Eles pediram serviço de quarto de um cardápio que parecia não ter limites, descansaram em roupões felpudos e aproveitaram todas as comodidades luxuosas da suíte. Ricardo sentia uma profunda sensação de satisfação. Ele tinha merecido isso. O estresse de negócios bilionários e flutuações de mercado derretia diante de tanto conforto absoluto. Naquela noite, eles jantaram no La Zafia, o restaurante 3 estrelas Michelin do hotel. O maître cumprimentou Ricardo pelo nome, acomodando-o na melhor mesa da casa, um reservado isolado num canto com vista para o jardim privado do restaurante. A refeição foi uma performance elaborada de arte culinária. Prato após prato chegava, cada um mais requintado que o anterior. Ricardo pediu uma garrafa de Chateau Margaux que custava mais que o aluguel mensal de Jéssica, e ele saboreou a forma como os olhos dela se arregalaram quando ele contou o preço. Ele estava exibindo seu poder para ela, e ela era a audiência perfeita. Durante toda a noite, ele a entreteve com histórias de seus triunfos corporativos, de negócios que tinha fechado e rivais que tinha esmagado. Ele se pintava como um titã moderno, e ela ouvia com atenção extasiada, a mão descansando na coxa dele sob a mesa. Ele se sentia mais potente, mais vivo do que tinha se sentido em anos. Essa era a validação que ele ansiava, a adoração que sua esposa, Vitória, nunca tinha proporcionado. A admiração de Vitória sempre tinha sido quieta, discreta. Era a aprovação calma de uma parceira, não a adoração ofegante de uma devota. Na manhã seguinte, Ricardo acordou tarde, o sol entrando por uma fresta nas pesadas cortinas de seda. Jéssica ainda dormia, os cabelos loiros espalhados pelos travesseiros de contagem de fios absurdamente alta. Ele saiu da cama sentindo-se descansado e satisfeito. Decidiu tomar um banho de vapor no banheiro de mármore antes de pedir o café da manhã. Ao sair do chuveiro a vapor, ele alcançou um dos roupões grossos e pesados pendurados num cabideiro aquecido. Era incrivelmente macio, feito do mais fino algodão egípcio. Ele vestiu e amarrou o cinto, os olhos escaneando seu reflexo no espelho sem embaçar. Foi então que ele notou, na lapela do roupão, bordado numa linha de prata sutil e elegante, havia um monograma. Era um D entrelaçado com um V. Ele franziu a testa, traçando as letras com o dedo. VD. O que significava aquilo? Ele lembrou vagamente do nome do gerente do hotel que tinha sido mencionado. Dubois. Talvez fosse para Visconde Dubois, um floreio da família fundadora do hotel. Parecia plausível. Esse hotel era impregnado de tradição europeia do velho mundo. Ainda assim, era um detalhe específico estranho. Ele deu de ombros. Era só um monograma. Ele voltou para a suíte principal, roupão bem amarrado, e chamou o mordomo, o Sr. Henderson, para preparar o café da manhã. Enquanto esperava, seus olhos vagaram pelo quarto, agora absorvendo os detalhes menores que tinha perdido em sua admiração inicial. Ele notou o papel de carta na escrivaninha de mogno. Cartolina pesada cor de creme. Ele pegou uma folha. No canto superior, em relevo no mesmo script elegante do monograma, estavam as iniciais entrelaçadas VD. Um desconforto fraco e indefinível começou a se agitar na boca do estômago. Era como ouvir uma única nota desafinada numa sinfonia perfeita. Quando o Sr. Henderson chegou com um carrinho carregado de café da manhã, salmão defumado, ovos mexidos com trufa, pastéis e bules de prata de café, Ricardo decidiu perguntar. Sr. Henderson, ele começou, tentando parecer casual. Eu estava admirando a marca do hotel, essas iniciais. Ele disse, gesticulando para o papel de carta. VD. É do fundador do hotel? O mordomo, um homem cujo rosto era uma máscara de discrição profissional, pausou por uma fração de segundo. O monograma representa a propriedade, senhor. Tem sido a marca do hotel por muito tempo. A resposta foi educada, profissional, e não disse absolutamente nada. A leve hesitação, no entanto, não passou despercebida por Ricardo. Ele era um homem que lia pessoas para viver,
que conseguia detectar um blefe do outro lado da mesa de reuniões. O mordomo estava sendo evasivo. Entendo, Ricardo disse, deixando o assunto morrer, mas não conseguia esquecer. Enquanto tomava o café da manhã, as letras ecoavam na mente. A familiaridade era enlouquecedora. Fazia cócegas na borda da memória, um nome ou lugar que ele não conseguia alcançar. Ele pensou em Vitória. O nome de solteira dela era Davenport. Vitória Davenport, VD. O pensamento o atingiu com a força de um golpe físico. Ele literalmente colocou a xícara de café na mesa com um estrondo. Não podia ser. Era uma coincidência absurda. A família dela tinha sido rica, sim, mas tinham perdido a maior parte da fortuna gerações atrás. O pai dela, William, tinha sido um homem quieto e discreto que tinha falecido uma década antes, deixando para Vitória uma herança modesta que Ricardo tinha, claro, absorvido no próprio portfólio e administrado para ela. Ele se lembrava de William como um cavalheiro de uma era passada, sempre falando sobre padrões e legado, mas aparentemente possuindo pouco de substância real. Ele tinha alguns hotéis boutique pequenos, Ricardo lembrava, mas nada na escala do Grand Elysian. Não, era impossível, um salto de lógica ridículo e paranoico. Devia haver centenas de nomes que se encaixavam naquelas iniciais. Vanderbilt, Vandor, Deville, todos muito mais prováveis. Ele olhou para Jéssica, que estava alegremente tirando uma foto do prato de café da manhã esteticamente arrumado para o Instagram dela. Ela estava alheia à turbulência interna dele. Tudo bem, Ricardo? Você parece que viu um fantasma, ela disse, finalmente olhando para cima do telefone. Os primeiros pratos do jantar daquela noite foram sublimes, uma delicada ostra, seguida de vieiras seladas com espuma cítrica. A conversa era leve, e a risada de Jéssica era como música, lavando as últimas preocupações dele. Ele estava prestes a erguer a taça para brindar ao futuro deles, quando notou uma mudança sutil na atmosfera do restaurante, uma energia quieta, uma ondulação de tensão, estava se espalhando da entrada. Os funcionários, geralmente a imagem da calma profissional, pareciam estar um pouco mais eretos. Jean-Luc, o maître, estava conferenciando num tom abafado e urgente com um homem de terno escuro que tinha um fone de ouvido de segurança. Ricardo observou com curiosidade moderada. Parece que algum hóspede importante está chegando, ele comentou para Jéssica. Um momento depois, Jean-Luc começou a se mover em direção à mesa deles. Sua expressão, uma máscara cuidadosamente construída de desculpa e deferência. Ele parecia profundamente desconfortável. Senhor Sterlino, ele começou, a voz baixa. Minhas mais sinceras desculpas pela interrupção. Tem algum problema? Ricardo perguntou, um toque de irritação na voz. Antes que Jean-Luc pudesse responder, a fonte da comoção ficou clara. Um pequeno grupo de pessoas tinha entrado no restaurante e agora estava parado perto da entrada, observando o salão. Na frente do grupo estava uma mulher. O sangue de Ricardo gelou. A taça de champanhe na mão de repente pareceu pesada, os dedos dormentes. Era Vitória. Ela não era a Vitória que ele tinha deixado em casa. A mulher em cardigãs de cachemir e pérolas sensatas. Essa era uma criatura completamente diferente. Ela vestia um terno de poder azul marinho profundo lindamente cortado, que acentuava sua silhueta alta e esguia. O cabelo, geralmente solto e brilhante, estava estilizado num corte liso e severo, que emoldurava um rosto marcado por uma expressão de calma gelada e autoridade absoluta. Sua única joia era um par de grandes brincos de diamante que brilhavam como lascas de gelo. Ela estava flanqueada por dois homens. Um era um senhor idoso e distinto com cabelos prateados e olhos afiados. Um homem que Ricardo reconheceu com um choque de horror. Arthur Abernathy, o lendário e notoriamente implacável advogado corporativo que tinha sido amigo próximo do pai de Vitória. O outro era o gerente-geral do hotel, um homem que Ricardo reconheceu das fotos no folheto do hotel. Eles estavam ligeiramente atrás dela, como tenentes leais, atendendo seu general. Jéssica, seguindo o olhar congelado de Ricardo, se virou. Ricardo, quem é aquela? Você conhece ela? Ela sussurrou, uma carranca confusa no rosto. Ela parece um pouco com a sua... A voz dela foi morrendo enquanto a realidade da situação começava a clarear. Os olhos de Vitória varreram o salão, calmos e metódicos, antes de pousarem diretamente na mesa deles. Não havia choque no olhar dela, nenhuma surpresa. Havia apenas um reconhecimento frio e deliberado. Era o olhar de um predador que finalmente localizou sua presa,
O restaurante inteiro tinha ficado em silêncio. Os clientes estavam congelados, garfos no meio do caminho até as bocas, suas conversas quietas mortas. O único som era o clique suave dos saltos de Vitória no piso de mármore, enquanto ela começava a caminhar em direção a eles. Foi a caminhada mais longa da vida de Ricardo. Cada passo ecoava no silêncio cavernoso, uma batida de tambor marcando os segundos até o mundo dele desmoronar. A mente dele disparou tentando formar uma mentira, uma explicação, uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. As paredes cuidadosamente construídas da vida dupla dele não estavam apenas rachando. Estavam sendo vaporizadas diante dos próprios olhos. Ele olhou para Jéssica, cujo rosto tinha ficado pálido, seu sorriso de batom vermelho congelado numa careta de terror. Ele olhou para os outros clientes, seus rostos uma mistura de curiosidade e pena. E então ele olhou de volta para a esposa, que agora estava a poucos passos de distância. Nos olhos dela, ele não viu a esposa magoada que poderia ter esperado. Ele viu uma estranha. Ele viu uma rainha que tinha vindo reclamar seu trono. E ele sabia com uma certeza que o gelou até os ossos que ele não era nada mais que um invasor no reino dela. Vitória parou na mesa deles. Ela não olhou para Jéssica. Todo o foco dela, frio e indiviso, estava em Ricardo. O perfume dela, uma fragrância sutil e cara que ele não sentia nela há anos, chegou até ele. Era afiado e limpo como o ar de inverno. Ricardo, ela disse. A voz era perfeitamente nivelada, desprovida de qualquer emoção. Era a voz que ela usava ao dar instruções para funcionários. Calma e final. Acredito que você está no meu lugar. A declaração pairou no ar, uma obra-prima de duplo sentido. Ricardo a encarou, a boca seca. Ele sentiu 100 pares de olhos sobre ele. A persona cuidadosamente curada de Ricardo Sterlino, o mestre do universo, estava se estilhaçando como vidro barato. Vitória! Ele gaguejou, a mente uma lousa em branco de pânico. O quê? O que você está fazendo aqui? Achei que você estava em casa, o baile de caridade. Um pequeno sorriso humorístico tocou os lábios dela. Cancelei. Algo mais importante exigiu minha atenção. O olhar dela finalmente piscou para Jéssica. Um olhar rápido e desdenhoso que absorveu o vestido caro e a expressão aterrorizada. Ela olhou para ela não como uma rival, mas como se olha para um móvel fora do lugar. E vejo que você trouxe uma convidada. Jéssica encolheu na cadeira, olhando para Ricardo com olhos suplicantes e aterrorizados. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Vitória voltou a atenção para Ricardo. Devo dizer, Ricardo, estou impressionada. A suíte presidencial, La Zafia. Você tem gosto caro. É um conforto saber que você aprecia os negócios da família. As palavras o atingiram como um golpe físico, conectando os pontos terríveis que o tinham atormentado o dia todo. O monograma VD, Vitória Davenport. Eu não entendo, ele conseguiu dizer, embora a verdade estivesse desabando sobre ele com a força de um tsunami. Deixe-me esclarecer para você, Vitória disse, a voz baixando ligeiramente, tornando-se ainda mais precisa. Cada palavra era uma lâmina cuidadosamente afiada. Meu pai, William Davenport, fundou o grupo de hospitalidade Davenport 60 anos atrás. O primeiro hotel dele foi uma pequena pousada no interior, mas ele era um homem brilhante. Construiu um império peça por peça com as próprias mãos. O Grand Elysian foi sua obra-prima, sua joia da coroa. Quando ele morreu, deixou toda a participação controladora dele, tudo, para mim. Ela pausou, deixando a informação penetrar. O restaurante inteiro estava ouvindo, cativado pelo drama da vida real se desenrolando diante deles. Por 10 anos, ela continuou, permiti que um conselho de curadores escolhidos a dedo pelo meu pai gerenciasse as operações diárias da empresa. Preferi uma vida tranquila, queria criar meus filhos, queria ser uma esposa. Confiei que o mundo que meu pai construiu estava em boas mãos, e confiei no meu marido. Os olhos dela perfuraram os dele, e pela primeira vez, ele viu um lampejo da imensa dor que tinha causado a ela. Mas foi imediatamente suprimido, substituído por uma vontade de aço temperado. Mas o inimigo não estava apenas do lado de fora dos portões, estava se infiltrando por dentro. A Giselle Stone, enfrentando o colapso da firma de consultoria dela devido ao escândalo da Thorne, tinha procurado o Victor North. Ela não tinha lealdade, apenas um instinto de sobrevivência. O Victor tinha dado a ela uma tarefa simples, encontrar sujeira sobre a Aubrey Langston, destruir a credibilidade dela, e a investigação da SEC sobre a Thorne, que implicava a Giselle,
Perderia sua testemunha principal. A Gisele sabia as senhas da Aubrey. Ela sabia as contas de e-mail antigas dela. Ela sabia o nome de solteira da mãe dela. Numa quarta-feira, a Aubrey chegou no escritório e encontrou a Winter esperando por ela, ladeada por 2 membros da equipe de segurança interna. A atmosfera era sufocante. Winter? A Aubrey largou a bolsa. O que está acontecendo? Encontramos um vazamento, a Winter disse, a voz tremendo levemente. Algo que a Aubrey nunca tinha ouvido antes. Dados confidenciais de fusão sobre o Acordo de Tóquio foram enviados para o servidor privado do Victor North ontem à noite às 3 da manhã. A Aubrey franziu a testa. Ok, então rastreie o IP. Encontre o espião. Nós rastreamos, a Winter disse segurando uma impressão. Veio do seu terminal, Aubrey, usando sua chave de criptografia. A sala girou. Isso é impossível. Eu estava dormindo. Ela parou. Ela não podia dizer que estava com o Asher. Eles tinham passado a noite conversando. Apenas conversando, na cobertura dele, adormecendo no sofá revisando contratos. Mas admitir isso pareceria que ela estava dormindo pro alto para conseguir proteção. Eu não fiz isso, a Aubrey disse firmemente. Alguém clonou minhas credenciais. Os logs são codificados em hardware, o chefe de segurança disse apologeticamente. Senhorita Langston, temos que suspender seu acesso enquanto fazemos uma auditoria forense completa. Protocolo padrão. Você acha que sou uma traidora? A Aubrey olhou para Winter, traída. Eu acho que você é esperta, a Winter disse, os olhos duros. Esperta o suficiente para jogar dos 2 lados. Eu avisei o Asher que você era bagagem. Ela apontou para a porta. Vá para casa, Aubrey. Não faça login, não ligue para ninguém. A Aubrey foi escoltada para fora do prédio como uma criminosa. Enquanto ela estava de pé na calçada, ela viu um sedã preto estacionado do outro lado da rua. A janela abaixou. A Gisele Stone estava no banco de trás, usando óculos escuros enormes. Ela os abaixou, piscou, e o carro acelerou. O telefone da Aubrey vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Karma é uma... não é? J. A Aubrey não foi para casa. Ela foi para o único lugar em que conseguia pensar. Um pequeno café de internet em Queens que ela costumava visitar na faculdade. Ela comprou um laptop descartável com dinheiro. Ela sabia que não tinha enviado os arquivos, o que significava que alguém tinha acesso remoto. Por 6 horas, a Aubrey Langston não agiu como uma CFO. Ela agiu como a prodígio de programação do MIT que ela era. Ela rastreou os cabeçalhos de pacote dos dados roubados. Ela contornou o firewall da Vaughan Global, uma façanha que deveria ter sido impossível, para acessar os logs brutos do servidor. Ela encontrou a anomalia. Os dados não tinham sido enviados do terminal dela. Tinham sido roteados através do terminal dela de uma fonte externa, uma fonte usando uma chave de backdoor legada, uma chave que pertencia à Thorn Logistics. O Sebastian e a Gisele tinham usado um link de servidor compartilhado antigo, que ela tinha configurado anos atrás para um projeto conjunto, um link que ela tinha esquecido de cortar no caos do término. Eles tinham armado para ela. Ela estava prestes a salvar a evidência quando a tela ficou preta. Uma mensagem apareceu em texto verde. Boa tentativa, senhorita Langston, mas nós somos donos da rede agora. VN. Victor North. Ele estava trabalhando com o Sebastian. Não era apenas vingança. Era uma aquisição hostil. A Aubrey fechou o laptop com força. Ela precisava do Asher, mas não podia ligar para ele. O telefone dele provavelmente também estava comprometido. Ela correu para a chuva, chamando um táxi. Torre Vaughan, rápido! Quando ela chegou, o saguão estava no caos. A segurança tentou pará-la. Eu preciso ver o CEO, a Aubrey gritou, encharcada e frenética. Senhorita Langston, você está banida das instalações. O guarda gritou, agarrando o braço dela. Solte ela! A voz ecoou pelo salão de mármore. O Asher estava no topo das escadas rolantes. Ele parecia furioso, não com ela, mas com o mundo. Ele desceu as escadas de 2 em 2 degraus. Asher, eles armaram para mim, a Aubrey gritou, ignorando os olhares dos funcionários. Foi um link legado, Sebastian e Victor. Eu sei, o Asher disse, puxando-a para os braços dele bem ali no saguão, encharcando o terno caro dele com as roupas molhadas de chuva dela. Eu sei, Aubrey. Você sabe? Ela se afastou, olhando para ele. A Winter me mostrou os logs, o Asher disse sombriamente. Ela achou que era prova da sua culpa. Eu olhei os timestamps. Às 3 horas da manhã você estava dormindo no meu ombro. Eu sei onde você estava.
Ele se virou para o guarda de segurança. Reative as credenciais dela imediatamente e tragam minha irmã aqui. Mas o conselho? O guarda gaguejou. Eu sou o conselho. O Asher rugiu. Ele pegou o rosto da Aubrey nas mãos. Eles tentaram usar você para chegar em mim. Eles cometeram um erro fatal. Que erro? A Aubrey perguntou, o coração batendo forte. Eles tornaram isso pessoal, o Asher disse. Agora, não apenas os derrotamos, nós os enterramos. O contra-ataque foi rápido e impiedoso. Com os recursos do Asher e o conhecimento da Aubrey dos sistemas internos da Thorn, eles não apenas se defenderam, eles desmontaram. A Aubrey passou as próximas 24 horas na sala de guerra, um bunker seguro no porão da Vaughan Global. Ela rastreou o acesso não autorizado de volta ao endereço IP da Jazelle, mas ela encontrou mais. Ela encontrou e-mails entre o Sebastian e o Victor North discutindo fixação de preços. Era ilegal. Altamente ilegal. Nós os pegamos, a Aubrey disse, esfregando os olhos cansados. Estatutos rico, espionagem corporativa, fraude eletrônica, está tudo aqui. O Grant está redigindo a declaração juramentada agora, o Asher disse, colocando uma xícara de chá na frente dela. Ele não tinha saído do lado dela. Mas precisamos dar o golpe final publicamente. O Sebastian está lançando o Thorncoin dele hoje numa coletiva de imprensa. Ele acha que está pivotando para cripto para salvar a empresa. Ele está usando a liquidez restante da empresa para respaldar a moeda, a Aubrey percebeu, olhando para os fluxos. Se a moeda falhar, a empresa fica insolvente imediatamente. Exatamente, o Asher sorriu friamente. E quem melhor para explicar a volatilidade do mercado do que você? A coletiva de imprensa da Thorn Logistics foi realizada num galpão alugado no Brooklyn, estilizado para parecer gritante e tech-forward. O Sebastian estava no palco num suéter preto de gola alta, canalizando Steve Jobs, mas suando como um pecador na igreja. A Laia estava por perto, modelando uma camiseta com o logo da cripto. Thorncoin é o futuro! O Sebastian gritou para uma multidão de influenciadores pagos e jornalistas céticos. É respaldado pela sólida infraestrutura da Thorn Logistics. Na verdade, uma voz amplificada por um microfone cortou a sala. É respaldado por dívida e algoritmos roubados. A tela gigante atrás do Sebastian piscou. O logo do Thorncoin desapareceu, substituído por um feed ao vivo da Aubrey Langston, sentada na sala de guerra da Vaughan. Aubrey! O Sebastian gritou. Corta o feed! Corta! Você não pode cortar a verdade, Sebastian. A Aubrey disse calmamente da tela. Eu acabei de fazer upload do balanço em tempo real da Thorn Logistics para a blockchain pública. Todo investidor pode ver. Vocês têm $4.000 em ativos líquidos e $400 milhões em dívida. A sala explodiu. Jornalistas checaram os telefones. O ticker de ações da Thorn Logistics, visível nas telas laterais, começou a despencar. Isso é mentira! A Jazelle gritou da primeira fila. Ela nos hackeou! E aqui, a Aubrey continuou, implacável, está uma gravação de uma ligação entre Jazelle Stone e Victor North, datada de 2 dias atrás. O áudio tocou. Apenas plante o arquivo no computador da Langston. Uma vez que ela estiver desacreditada, o Sebastian pode liquidar o fundo de pensão antes da SEC congelar. A Jazelle congelou. A multidão se virou contra ela. Flashes de câmera explodiram como tiros. O Victor North tentou comprar um cadáver. A Aubrey disse, e o Sebastian Thorne tentou vender para vocês um fantasma. No palco, o Sebastian parecia pequeno. A fachada confiante dele rachou. Ele olhou para Laia em busca de apoio, mas a Laia já estava recuando, digitando no telefone, provavelmente uma declaração de término. Acabou, Sebastian. A Aubrey disse suavemente. O Departamento de Justiça está esperando na saída dos fundos. Como se fosse uma deixa, as portas se abriram. Agentes federais em jaquetas invadiram a sala. O feed cortou. De volta na sala de guerra, o silêncio caiu. Estava feito. O dragão estava morto. A Aubrey desabou na cadeira, a adrenalina despencando. Ela sentiu uma mão no ombro dela. Você é aterrorizante, a Winter disse de pé na porta. Eu nunca fui mais atraída pela competência de uma colega de trabalho na minha vida. A Aubrey riu fracamente. Isso é um elogio vindo de você? É um pedido de casamento. O Asher brincou entrando. Winter, nos dê 1 minuto. A Winter acenou, um raro olhar de respeito no rosto, e fechou a porta. O Asher puxou uma cadeira para perto da Aubrey. Acabou.
O Victor North já está se distanciando, alegando que foi enganado pela Gisele. Ele não vai nos tocar por um bom tempo. E o Sebastian? A Aubrey perguntou. Sob custódia, a fiança será negada dado o risco de fuga para as Ilhas Cayman que você descobriu, o Asher disse. Ele estendeu a mão, afastando um fio de cabelo do rosto dela. Você salvou a empresa, Aubrey. Eu só limpei minha bagunça, ela sussurrou. Não, o Asher disse firmemente. Você reivindicou seu valor. Você não é código depreciado, Aubrey. Você é o código-fonte. A tensão que tinha se construído entre eles por meses, através de noites tardias, cafés compartilhados e guerra corporativa, finalmente se rompeu. A Aubrey olhou para os lábios dele. Isso é apropriado para um ambiente de trabalho? Eu sou dono do prédio, o Asher murmurou, se inclinando. Eu faço as regras. Ele a beijou. Não foi hesitante. Foi uma fusão de iguais. Foi apaixonado, exigente e cheio de promessas que iam muito além dos negócios. A Aubrey derreteu nele, finalmente soltando a armadura que ela tinha usado por tanto tempo. Ela não era a ex-namorada. Ela não era a vítima. Ela era a vitoriosa. Mas quando eles se separaram, sem fôlego, o telefone do Asher vibrou. Ele olhou e franziu a testa. O que foi? A Aubrey perguntou, traçando a linha da mandíbula dele. Uma mensagem do meu tio Grant, o Asher disse confuso. Ele diz que tem alguém no saguão perguntando por você, alguém que alega ser seu marido. A Aubrey congelou. Eu não tenho marido. Ele diz que o nome é Julian Thorne, o Asher leu. O irmão afastado do Sebastian, e ele diz que é dono de 51% dos direitos de voto que você acabou de recuperar. Os olhos da Aubrey se arregalaram. O passado não tinha terminado ainda, tinha acabado de trazer reforços. O saguão da Vaughan Global era uma catedral de silêncio, quebrada apenas pelo clique afiado dos sapatos do Asher, enquanto ele marchava em direção à recepção, a Aubrey logo atrás. De pé perto das catracas de segurança, estava um homem que parecia uma versão áspera e não polida do Sebastian. Julian Thorne usava uma jaqueta de couro que tinha visto décadas melhores, e os olhos dele tinham um brilho imprudente que o olhar covarde do Sebastian nunca possuiu. Julian, a Aubrey respirou, parando a alguns metros. O que é isso? O que você quer dizer com marido? O Julian sorriu, jogando um documento grosso encadernado na mesa de recepção de mármore. Olá, esposa. Desculpa ter perdido o aniversário. Eu estava ocupado sendo colocado na lista negra pelo meu querido irmão. O Asher se colocou entre eles, irradiando uma frieza letal e ameaçadora. Você tem 10 segundos para explicar antes de eu mandar te remover permanentemente. Relaxa, bilionário, o Julian disse, levantando as mãos em rendição zombeteira. Não estou aqui para reivindicar direitos conjugais. Estou aqui para te contar que meu irmão é ainda mais nojento do que você pensa. Ele apontou para o documento. 5 anos atrás, o Sebastian precisava de um fiador para um empréstimo de alto risco de um banco adjacente a cartel em Macau. Ele não podia usar o nome dele, e não podia pedir para você, Aubrey, porque você teria lido as letras miúdas. A Aubrey passou pelo Asher e pegou o documento. As mãos dela tremiam enquanto folheava. Era uma certidão de casamento datada de 5 anos atrás, Las Vegas, assinada por Aubrey Langston e Julian Thorne. Eu nunca assinei isso, a Aubrey sussurrou, horrorizada. Eu estava em Boston naquele fim de semana numa conferência de cadeia de suprimentos. Eu sei, o Julian disse. E eu estava em reabilitação. O Sebastian falsificou as assinaturas de nós dois. Ele usou minha identidade porque eu era a ovelha negra. Se o empréstimo desse errado, os cobradores viriam atrás de mim, não dele. E ele listou você como cônjuge para anexar sua pontuação de crédito ao empréstimo. Isso é fraude, Grant. Grant Grayson disse, aparecendo quietamente atrás deles, ajustando os óculos. Fraude clássica de manual. Fica melhor, o Julian disse, a expressão escurecendo. Aquele empréstimo não era para a empresa, era para pagar uma dívida de jogo que ele contraiu apostando contra sua própria startup inicial. Ele apostou contra você, Aubrey. Ele apostou que você ia falhar. A Aubrey sentiu o ar deixar os pulmões. A traição não era apenas profissional, era fundamental. O Sebastian não tinha apenas usado ela, ele tinha apostado na destruição dela desde o primeiro dia. Por que você está aqui agora? O Asher perguntou, a voz baixa, a mão descansando protetoramente no ombro da Aubrey. Porque o empréstimo venceu, o Julian disse sombriamente. E já que o Sebastian está sob custódia federal, o banco, e por banco eu quero dizer a tríade, está procurando o parente mais próximo. Somos nós, Aubrey.
Devemos a eles 20 milhões de dólares ou eles começam a quebrar pernas. Eu pago, o Asher disse instantaneamente. Grant, transfira os fundos. Não, a Aubrey disse. A voz dela era quieta, mas parou o Grant no ato. Aubrey, o Asher se virou para ela, os olhos suplicantes. Isso é perigoso, me deixe lidar com isso, é troco para mim. Não, Asher. A Aubrey olhou para cima, os olhos dela queimando com uma luz feroz e fria. O Sebastian criou essa dívida, o Sebastian forjou esse vínculo. Se você pagar, ele ganha. Ele ainda controla minha vida. Ela se virou para o Julian. Você disse que tem 51% dos direitos de voto da Thorn Logistics. Tenho. O Julian acenou. Eu roubei os certificados físicos de ações do cofre dele enquanto os federais estavam invadindo o escritório. Achei que era minha herança. Me dê. A Aubrey comandou. Transfira os direitos de voto para mim. Eu vou dissolver a Thorn Logistics. Vou liquidar cada cadeira, cada servidor, cada clipe de papel. Vou usar os ativos para pagar a dívida. E vou queimar a empresa até o chão. Você vai destruir o trabalho da sua vida? O Julian perguntou impressionado. O trabalho da minha vida está na minha cabeça. A Aubrey bateu na têmpora. A Thorn Logistics é apenas um monumento a um mentiroso. Estou derrubando. O Asher olhou para ela, e o orgulho no rosto dele era ofuscante. Essa é minha garota, ele sussurrou. A liquidação da Thorn Logistics não foi um funeral, foi um exorcismo. A Aubrey trabalhou com uma crueldade que aterrorizou Wall Street. Ela vendeu as listas de clientes para concorrentes, excluindo os fraudulentos. Ela vendeu o aluguel do escritório. Ela vendeu a propriedade intelectual da marca. Mas o Victor North não tinha terminado. Sentindo sangue na água, o Victor entrou com uma liminar de emergência, alegando que, como potencial comprador da dívida, ele tinha direitos sobre os ativos. Ele tentou congelar a liquidação, esperando prender a Aubrey na responsabilidade do casamento legal e forçá-la a renunciar da Von Global para evitar conflito de interesses. Foi numa manhã de terça-feira quando o Victor North marchou para dentro da audiência de liquidação, ladeado por um exército de advogados. O tribunal estava lotado. A imprensa estava faminta. Meritíssimo! O advogado do Victor trovejou. A senhorita Langston está agindo emocionalmente. Ela está destruindo valor para o acionista para se vingar do ex-marido. Nós oferecemos comprar a empresa intacta. Se o Victor comprasse, ele enterraria a evidência da própria conluio dele com o Sebastian. A Aubrey se levantou. Ela não estava usando a armadura corporativa de um terno hoje. Ela usava um simples vestido branco, austero e verdadeiro. Meritíssimo, a Aubrey disse calmamente. O Sr. North alega que quer preservar valor, mas eu tenho aqui um depoimento de Julian Thorne, admitido como evidência esta manhã, confirmando que o casamento que me vincula a essa dívida é uma falsificação. Ela levantou o papel. Entretanto, a Aubrey continuou, virando para olhar o Victor North nos olhos. Não estou pedindo uma anulação hoje, estou aceitando a responsabilidade. A sala ofegou. O Asher, sentado na primeira fila, ficou tenso. Estou aceitando o papel de CEO interina da Thorn Logistics por exatamente 1 hora, a Aubrey declarou. E nessa hora, eu autorizei a liberação de todos os logs de comunicação interna referentes à tentativa de aquisição da North Star para o domínio público, no interesse da transparência. O rosto do Victor ficou cinza. Você não pode fazer isso. Isso é privilegiado. Não é privilegiado se a CEO autoriza. A Aubrey sorriu, gelada. E já que sou a esposa do proprietário e detentora da maioria dos direitos de voto, acabei de fazer. Os telefones no tribunal começaram a vibrar. Os e-mails tinham saído. E-mails mostrando o Victor North subornando a Gisele. E-mails mostrando o Victor discutindo como vender a descoberto ações da Vaughan Global usando informação privilegiada. Esta audiência está encerrada. O juiz bateu o martelo enquanto o caos irrompia. O Victor North se virou para fugir, mas foi bloqueado por uma parede de repórteres. A reputação dele foi incinerada em segundos. A Aubrey saiu do tribunal pelo corredor central. Ela não olhou para a esquerda ou direita. Ela caminhou direto para o Asher Vaughn. Acabou? O Asher perguntou, pegando a mão dela. A empresa se foi. A Aubrey disse, sentindo um peso sair da alma dela, que ela não tinha percebido que estava carregando por 5 anos. A dívida está paga com a liquidação. O Sebastian está falido. O Julian está livre. E eu estou desempregada de novo. Dificilmente. O Asher sorriu, puxando-a para perto, não se importando com as câmeras.
Acredito que você ainda tem uma posição como diretora de estratégia, e outra posição que eu gostaria de discutir. Ele a guiou para fora do tribunal, longe do barulho, para o silêncio esperando do carro dele. Para onde estamos indo? A Aubrey perguntou. Pro aeroporto, o Asher disse. Estamos indo para Vegas. A Aubrey riu, um som de pura liberdade. Vegas? Para apostar? Não, o Asher disse, os olhos sérios e ternos. Para desfazer uma mentira e para começar uma verdade. 6 meses depois. O casamento não aconteceu em Vegas. Aconteceu numa ilha privada no Mediterrâneo. Um lugar tão isolado que nem um drone conseguia encontrar. Não havia influenciadores, nem promotores de Torncoin, nem imprensa. Apenas as pessoas que importavam. A Winter Grayson estava como madrinha de honra, usando um terno porque ela se recusou a usar vestido. Compromete minha mobilidade tática, ela tinha argumentado. O Julian Thorne estava lá, limpo e atualmente trabalhando como chefe de segurança física da Vaughan, um emprego onde as arestas ásperas dele eram uma vantagem, não um passivo. E o Sebastian. O Sebastian estava atualmente cumprindo o primeiro ano de uma sentença de 20 anos por fraude, peculato e falsificação. O companheiro de cela dele, segundo os rumores, era um homem muito grande que tinha perdido dinheiro no Torncoin. A Aubrey estava de pé diante do altar, a brisa do oceano pegando o véu dela. Ela usava um vestido que o Asher tinha desenhado com ela. Clássico, atemporal e estruturado. O Asher Vaughan estava esperando. O homem que era dono de navios, arranha-céus e data centers, parecia ser ele quem tinha recebido o mundo. Quando a Aubrey chegou até ele, ele não esperou pelo padre, ele pegou as mãos dela. Você uma vez me disse que era código depreciado, o Asher disse, a voz grossa de emoção, alta o suficiente para o pequeno grupo ouvir. Você estava errada. Você é o algoritmo que faz meu mundo fazer sentido. Você é a lógica e a beleza. Você é a única parceira que eu sempre vou precisar. A Aubrey apertou as mãos dele, lágrimas pinicando os olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão avassaladora pela mulher que ela tinha lutado para se tornar. Eu não precisava de um marido para me salvar, a Aubrey disse suavemente. Eu precisava me salvar primeiro, mas estou muito feliz de ter encontrado você no escuro. Eu os declaro... O padre sorriu, pulando as formalidades. Parceiros para a vida. Pode beijar. O beijo foi o selo num contrato que nenhum advogado poderia quebrar. Mais tarde, na recepção, sob o dossel de estrelas reais, a Aubrey sentou olhando para o oceano. O telefone dela vibrou. Ela não tinha olhado redes sociais em meses, mas a curiosidade foi mais forte. Um vídeo estava em alta. Era um clipe da Laia Banks chorando num quarto mal iluminado, vendendo as bolsas de grife dela para pagar aluguel. A legenda dizia, karma é instantâneo. A Aubrey não curtiu. Ela não comentou. Ela simplesmente desligou o telefone e entregou para o Asher. Tudo bem? Ele perguntou, entregando uma taça de champanhe. Perfeito. A Aubrey sorriu. Acabei de fechar a última aba. O Asher levantou a taça. Ao futuro. Ao futuro? A Aubrey ecoou. Ela olhou para a mão dela. Não havia uma pedra pesada e espalhafatosa como a que o Sebastian tinha forçado a Laia a usar. Havia uma elegante aliança de platina rara, incrustada com diamantes que formavam um código binário. Traduzido, dizia, igual. A Aubrey Langston tinha perdido um garoto que a tratava como um acessório, e no fogo da própria competência, tinha forjado uma vida com um homem que a tratava como uma rainha. Ela tomou um gole de champanhe, encostou a cabeça no ombro do marido bilionário e, finalmente, verdadeiramente, descansou. Essa história não é apenas sobre vingança, é sobre a reconquista do valor próprio. A Aubrey Langston não esperou por um salvador. Ela se tornou usando a inteligência e integridade dela para desmontar uma vida construída sobre mentiras. Ela provou que dignidade é a moeda mais cara e competência é a vingança definitiva. O Sebastian e o Victor caíram não por azar, mas pelo colapso inevitável da mentira. A Aubrey encontrou amor não implorando por ele, mas ficando tão alta que apenas um homem de estatura igual conseguia alcançá-la. Gostou da história? Se a jornada da Aubrey te inspirou, por favor, curta esse vídeo e se inscreva para mais histórias onde o karma bate forte e a justiça é servida fria. Compartilha isso com alguém que precisa ser lembrado do próprio valor hoje. Lembra, você não é um ativo depreciado. Você é o código-fonte da sua própria vida. Te vejo na próxima. Imagina a cena. Você dedicou 5 anos da sua vida construindo uma empresa do zero.
escreveu cada linha de código, resolveu cada problema, transformou um cara desorganizado num empresário de sucesso. E aí, na noite da grande celebração, na frente de todo mundo, ele te descarta como se você fosse um celular velho. Você tem 32 anos, Aubrey. Você é basicamente um código depreciado num mercado que busca a próxima atualização. Ele não gritou. Ele girou o copo de uísque, a voz pingando aquela piedade aterrorizante. A Laia é jovem, descomplicada. A tal Laia Banks deu uma risadinha irritante, agarrada no braço dele, o diamante no dedo dela brilhando na luz. Um diamante que a Aubrey tinha ajudado ele a escolher, para a mãe dele. Sem marido ainda e agora sem emprego também. O Sebastian sorriu debochado, jogando um envelope com a indenização na mesa de mogno. Aceita a caridade, Aubrey. É o único valor que você ainda tem. Ele achou que ela ia chorar. Ele achou que ela ia implorar. O que ele não viu foi o homem de terno carvão observando tudo das sombras. Um homem que era dono do próprio prédio onde eles estavam. O ar dentro do Gilded Lily, o terraço mais pretensioso de Nova York, cheirava a perfume caro e traição. Era a noite da celebração do IPO da Thorn Logistics, uma noite que a Aubrey Langston tinha passado 5 anos construindo. Ela tinha criado toda a infraestrutura de back-end, suavizado os problemas regulatórios e praticamente transformado o Sebastian Thorn, de um fundador caótico de startup, num magnata da tecnologia. E essa era a recompensa dela. Uma execução pública disfarçada de término. A Aubrey ficou paralisada perto da área VIP, a seda do vestido verde esmeralda de repente parecendo uma cobra constritora. O Sebastian Thorn, o homem com quem ela tinha vivido por 4 anos, estava na frente dela, não com um anel, mas com uma plateia. Do lado esquerdo dele estava pendurada a Laia Banks, uma influenciadora de 22 anos cuja principal contribuição para a sociedade eram vídeos de unboxing e aparentemente roubar namorados. Você está fazendo uma cena, Sebastian, a Aubrey disse, a voz firme. Apesar do tremor nas mãos, ela se recusou a dar para ele as lágrimas que ele claramente estava minerando. Estou apenas constatando fatos, Bry. O Sebastian respondeu, usando o apelido que ele tinha sussurrado no escuro apenas noites atrás. Ele ajustou as lapelas do terno sob medida. Olha para você, você está cansada, perdeu sua vantagem. A Thorn Logistics é uma entidade de bilhões de dólares agora. Eu preciso de uma parceira que reflita essa vitalidade. A Laia representa o futuro. Você? Bem, você representa o trabalho braçal. A Laia ofereceu um biquinho que era cirurgicamente aprimorado para a perfeição. Não seja mal, Bash, ela até que está bonita, para a idade dela, bem vintage. O círculo de espectadores, amigos que a Aubrey tinha recebido para jantares, investidores que ela tinha encantado. Riu. Era uma risada nervosa, bajuladora, o tipo que segue o dinheiro independente da moralidade. A Giselle Stone, suposta melhor amiga da Aubrey e ex-colega de quarto da faculdade, deu um passo à frente. A Aubrey sentiu uma faísca de esperança. A Giselle ia parar isso. Ele está certo, Aubrey, a Giselle disse, os olhos frios, entregando ao Sebastian uma bebida fresca. Ativos depreciados. Naquele momento, do outro lado do terraço, uma voz grave cortou o ar como uma lâmina. Sebastian Thorn é uma criança brincando com uma calculadora. O homem fechou o isqueiro com um estalo. Eu tenho rastreado os algoritmos de logística dele. São desleixados. Presumo que você escreveu o código original, mas alguém tem feito remendos desde o 3º trimestre. A Aubrey piscou, atordoada. Sim, como você sabia? Porque a eficiência caiu 4,2% nos últimos 6 meses, o homem disse simplesmente. Mais ou menos no mesmo período em que, eu presumo, ele começou a otimizar a vida pessoal dele com a senhorita Banks. Ele olhou para ela, realmente olhou. Ele não viu uma solteirona de 32 anos. Ele viu a inteligência nos olhos dela, o aço na espinha dela. Você é Aubrey Langston, ele disse. Não era uma pergunta. Primeira da turma no MIT, especializada em automatização de cadeia de suprimentos. Você escreveu fantasma o código que acabou de fazer aquele idiota lá dentro virar bilionário. Formalmente, eu era apenas a gerente de operações, a Aubrey murmurou. Eu não ligava para títulos, eu só queria que a empresa funcionasse. E é exatamente por isso que você está atualmente desempregada, o homem disse brutalmente. Humildade é um luxo para ricos, senhorita Langston. Para o resto de nós, é um passivo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita preto e simples.
Não tinha logo, apenas um número e um nome gravados em prata. Asher Vaughn. Eu não contrato casos de caridade, o Asher disse entregando o cartão. Mas eu tenho uma bagunça na minha divisão de transporte norte-americana. Minha irmã, Winter, está demitindo analistas mais rápido do que eu consigo contratar. Se você sobreviver à entrevista dela, você tem um emprego. Se você chorar como chorou agora há pouco, nem ligue. Ele virou e foi embora antes que ela pudesse sequer dizer obrigada. A Aubrey ficou olhando para o cartão. Ele parecia mais pesado do que o cheque de indenização jamais tinha parecido. Lá dentro, a música aumentou. O Sebastian provavelmente estava brindando ao futuro dele. Mas ali, de pé no frio, segurando o cartão preto, a Aubrey percebeu que o futuro dela tinha acabado de passar por ela. A transição de parceira do CEO para desempregada foi rápida e brutal. Em 24 horas, o Sebastian tinha bloqueado o acesso dela aos servidores da empresa. A Jazelle tinha bloqueado o número dela. A Laia tinha postado um TikTok zombando de ex-namoradas amarguradas que rendeu 3 milhões de visualizações. A Aubrey não assistiu. Ela estava ocupada demais se preparando para a guerra. Ela passou 3 dias no apartamento. Não se lamentando, mas estudando. Ela analisou os registros públicos da Vaughn Global, os manifestos de transporte, os gargalos operacionais. Ela sabia que o Asher Vaughn não estava oferecendo uma esmola, ele estava oferecendo um teste. No quarto dia, ela entrou na torre Vaughn Global. Era um monólito de vidro e aço, um contraste gritante com a vibe descolada de tijolos expostos da Thorn Logistics. Isso era dinheiro antigo, poder sério. A entrevista não foi com o Asher, foi com a Winter Grayson, a irmã mais nova dele e diretora de operações. A Winter era aterrorizante. Ela estava sentada atrás de uma mesa feita de metal de aeronave reciclado, lixando as unhas enquanto a Aubrey sentava numa cadeira que parecia intencionalmente desconfortável. Meu irmão diz que você tem potencial, a Winter disse sem levantar o olhar. Eu acho que sua bagagem é a pilha de descarte do Sebastian Thorn. Por que eu deveria deixar você perto dos meus dados? Porque o seu hub de distribuição asiático está sangrando dinheiro, a Aubrey disse, deslizando uma pasta pela mesa. Eu analisei suas rotas de transporte. Vocês estão usando um contratado terceirizado em Singapura que está cobrando 15% a mais em taxas de sobretaxa de combustível. Está enterrado no subregistro. A Winter parou de lixar. Ela olhou para a pasta, depois para Aubrey. Os olhos dela eram do mesmo azul gelado dos do Asher. Ela abriu a pasta, escaneando os dados. O silêncio se estendeu por 1 minuto. Grant! A Winter gritou. Um homem mais velho, talvez nos 60 anos, entrou arrastando os pés do escritório lateral. Ele parecia um avô gentil, vestindo um cardigan que custava mais que o carro da Aubrey. Esse era Grant Grayson, tio do Asher e da Winter, e o tubarão jurídico da empresa. Sim, minha querida. O Grant sorriu calorosamente para Aubrey. Ela encontrou o vazamento de Singapura, a Winter disse, a voz desprovida de emoção. Em 3 dias. A nossa equipe de auditoria interna levou 3 meses e ainda assim não encontrou. O Grant riu. Bem, então bem-vinda a bordo, senhorita Langston. Não deixe a Winter te assustar. Ela morde, mas está vacinada. A Aubrey foi contratada como analista sênior. Era um passo abaixo em título da vida anterior dela, mas um passo acima em todo o resto. Ela se jogou no trabalho. Era a primeira a chegar, a última a sair. Usava ternos simples, prendia o cabelo para trás e deixava o trabalho falar por si. 2 meses se passaram. A Aubrey não tinha visto o Asher desde a varanda. Ele era um fantasma na máquina, os e-mails dele ditando o fluxo do império. Mas o passado não tinha terminado com ela. Numa terça-feira à noite, enquanto reconciliava contas para uma potencial fusão, a Aubrey notou algo estranho. A Vaughn Global estava procurando adquirir uma empresa de logística de médio porte para lidar com entregas domésticas de última milha. A favorita para a aquisição, Thorn Logistics. O coração da Aubrey disparou. Ela mergulhou mais fundo nos arquivos de diligência devida. Os números pareciam perfeitos, perfeitos demais. Ela se lembrou da noite que o Sebastian tinha passado com a Jazelle, revisando os livros. Ela se lembrou da reestruturação frenética que o Sebastian tinha feito logo antes do IPO. A Aubrey puxou os dados brutos. Ela sobrepôs seus algoritmos antigos, os que ela tinha escrito, sobre os relatórios atuais da Thorn. Eles não batiam. O Sebastian estava inflando os números de usuários. Ele estava contando remessas iniciadas como receita concluída. Era um esquema clássico de pump and dump, vestido num terno sob medida. Se o Asher comprasse a Thorn Logistics,
Ele estaria comprando uma casca vazia, e o Sebastian sairia com centenas de milhões, deixando a Vaughn Global para limpar a bagunça. Você parece que viu um fantasma, uma voz disse. A Aubrey girou. O Asher Vaughn estava encostado na porta do escritório dela. Eram 21 horas. O escritório estava vazio. Senhor Vaughn, ela se levantou, alisando a saia. Eu não sabia que o senhor estava no prédio. Eu moro na cobertura, o Asher disse, entrando no pequeno escritório dela. Ele parecia cansado, a gravata afrouxada. A Winter me diz que você é uma máquina. Ela realmente gosta de você. Ela odeia todo mundo. Eu só faço o trabalho, a Aubrey disse. E o que o trabalho está te dizendo agora? O Asher gesticulou para as telas dela, que estavam cobertas de sinais de alerta e planilhas destacadas. A Aubrey hesitou. Se ela falasse, pareceria a ex-vingativa tentando sabotar o grande pagamento do Sebastian. Se ficasse em silêncio, a empresa que ela agora respeitava perderia milhões. Verdade acima da emoção. A aquisição da Thorne, a Aubrey disse claramente. É uma armadilha. A expressão do Asher não mudou. Explique a política de reconhecimento de receita. Ela apontou para a tela. O Sebastian mudou no quarto trimestre. Ele está reconhecendo receita antes da entrega. Isso infla o EBIT em 30%. Legalmente cinza, mas operacionalmente suicida. A empresa não tem fluxo de caixa. Está funcionando com dívida mascarada como recebíveis. O Asher se aproximou, ficando bem ao lado dela. Ele cheirava a sândalo e uísque caro. Um uísque melhor do que o Sebastian jamais bebeu. Ele se inclinou, a mão descansando na mesa perto da dela, enquanto estudava os números. A proximidade era elétrica, mas o foco dele era puramente profissional. Você consegue provar isso? O Asher perguntou a voz baixa. Eu escrevi o código original, a Aubrey disse. Eu sei onde os corpos estão enterrados porque eu cavei as covas. Metaforicamente. Eu posso provar, mas preciso de acesso aos dados brutos do servidor, que eu não tenho. O Asher se endireitou. Ele olhou para ela, intenso e calculista. Temos uma reunião final de negociação com o Thorne e a equipe dele amanhã. Eles estão pressionando por um fechamento rápido. O Victor North, meu competidor, também está fazendo uma oferta, elevando o preço. O Victor North é um tubarão, a Aubrey alertou. Se ele descobrir isso antes de você, ele vai vender a descoberto as ações e destruir o Sebastian publicamente. Mas se você comprar, a perda é sua. Então precisamos expor na sala. O Asher decidiu. Amanhã, você vem comigo. Senhor Vaughn, eu não posso. A Aubrey entrou em pânico. O Sebastian, a mídia, a narrativa, é que eu sou a ex-namorada louca. Se eu entrar lá, eles vão dizer que estou apenas tentando arruiná-lo. O Asher deu um passo mais perto, forçando-a a olhar para cima. Deixe eles dizerem o que quiserem. Você é a única pessoa nessa cidade que sabe a verdade. Você é uma analista, Aubrey, ou você é uma vítima. Escolha. A Aubrey respirou fundo. O medo estava lá, sufocando-a, mas abaixo dele havia raiva. Raiva justa e ardente. Eu sou uma analista, ela sussurrou. Bom, o Asher disse, um raro pequeno sorriso tocando os lábios dele. Use algo afiado, estamos indo para a guerra. A sala de conferências na Vaughn Global foi projetada para intimidar. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade, fazendo as pessoas lá dentro se sentirem como deuses. O Sebastian Thorne estava sentado na cabeceira do lado dos convidados, ladeado pela Gisele e sua equipe jurídica. A Laia também estava lá, tecnicamente como embaixadora da marca, mas principalmente para parecer decorativa e acariciar o ego do Sebastian. Eles estavam rindo, confiantes, tinham jogado o Victor North contra o Asher Vaughn, elevando o preço de aquisição para 1,2 bilhão de dólares. Estavam prestes a ficar mais ricos que Deus. As portas se abriram. O Asher Vaughn entrou, a energia dele consumindo a sala. A conversa parou instantaneamente. Cavalheiros! O Asher disse abotoando o paletó. E senhoras! Asher! O Sebastian se levantou, estendendo a mão. Pronto para assinar? O North está me ligando a cada 5 minutos, mas disse a ele que queria te dar a preferência primeiro. Cortesia profissional. Agradeço, o Asher disse, ignorando o aperto de mão. Ele tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Entretanto, minha equipe teve algumas dúvidas de última hora sobre a aderência da sua base de usuários. O Sebastian riu desdenhosamente. Os números falam por si. Crescimento de 3 dígitos. É o que você diz, o Asher notou. Mas eu prefiro ouvir da minha analista líder nesse projeto. O Asher apertou um botão no interfone. Pode entrar.
A porta lateral se abriu. A Aubrey Langston entrou. Ela usava um terno carmesim sob medida que se ajustava como uma armadura, o cabelo elegante e afiado. Ela segurava um tablet contra o peito. Ela não olhou para o chão. Ela olhou direto para o Sebastian. A cor drenou do rosto do Sebastian. A Gisele deixou a caneta cair. A boca da Laia se abriu, criando uma forma de O, muito pouco atraente. Aubrey. O Sebastian gaguejou. O que é isso, Asher? Isso é uma piada, certo? Ela é minha ex-namorada. Ela era uma gerente de baixo escalão que dispensamos por incompetência. Incompetência? O Asher levantou uma sobrancelha. Engraçado. Meu departamento de RH a chama de prodígio. Ela é tendenciosa, a Gisele gritou se levantando. Ela está aqui para sabotar o acordo porque está amargurada por não ter ganhado um anel. Sente-se, senhorita Stone. A voz do Asher estalou como um chicote. Ou a segurança vai removê-la. A Gisele sentou furiosa. Aubrey, o Sebastian disse, a voz assumindo aquele tom zombeteiro e condescendente. Querida, essa é a liga principal. Você não pertence aqui. Vai buscar um café antes de se envergonhar. A Aubrey colocou o tablet na mesa e conectou a tela principal. Não estou aqui pelo café, Sebastian. Estou aqui pela auditoria. Ela tocou a tela. Um gráfico massivo apareceu. Isso, a Aubrey apontou, a voz firme e comandante, é a receita reportada para o primeiro trimestre, e isso é o log real de depósitos em dinheiro das APIs bancárias. A linha vermelha no gráfico despencou. A sala ficou mortalmente silenciosa. Vocês estão contando renovações projetadas como dinheiro em mãos, a Aubrey explicou, olhando para os investidores horrorizados do lado do Sebastian. Vocês estão alavancando dívida futura contra custos operacionais atuais. É uma estrutura Ponzi, Sebastian. No momento em que o crescimento de usuários desacelerar sequer 2%, tudo desmorona. Ela está mentindo! O Sebastian rugiu, batendo a mão na mesa. Ela falsificou? Falsifiquei? A Aubrey perguntou friamente. Eu cruzei os IDs de remessa. Metade dos seus clientes de alto volume são empresas de fachada registradas numa caixa postal nas Ilhas Cayman. Uma caixa postal registrada para Stone Consulting. Ela olhou para Gisele. A Gisele ficou pálida. O Asher se recostou, entrelaçando os dedos. Fraude é uma palavra forte, Sebastian. Mas prisão federal é uma frase mais forte. O Sebastian olhou ao redor da sala. Os advogados dele estavam sussurrando furiosamente entre si. Ele percebeu que a armadilha tinha se fechado. Sua vagabunda. O Sebastian sibilou para Aubrey. Eu te criei. Você me usou. A Aubrey corrigiu. Eu construí a vida. E agora, estou corrigindo o erro. O Asher se levantou. O acordo está cancelado. E Sebastian, estou enviando esses dados para a SEC e para o Victor North. Imagino que o Victor não será tão educado quanto eu. Você não pode fazer isso, o Sebastian implorou, suando agora. Asher, escuta, podemos reestruturar. Não dê ouvidos a ela, ela é ninguém. O Asher caminhou ao redor da mesa e ficou ao lado da Aubrey. Ele colocou a mão na parte baixa das costas dela, um gesto protetor e de reivindicação que enviou uma onda de choque pela sala. Ela é a pessoa mais competente nessa sala, o Asher disse a voz letal. E ela é a futura CFO dessa divisão. Você, Sebastian, é inventário depreciado. O Asher guiou a Aubrey em direção à porta. Vamos, senhorita Langston. Temos trabalho de verdade a fazer. Eles saíram, deixando o Sebastian em meio às ruínas do império dele. No corredor, uma vez que as portas se fecharam, os joelhos da Aubrey finalmente cederam. Ela tropeçou, mas o Asher a segurou. O aperto dele era forte, quente. Respire, ele comandou gentilmente. Eu consegui. Ela ofegou, tremendo. Eu realmente consegui. Você foi magnífica, o Asher disse. E pela primeira vez, os olhos dele não estavam analisando dados. Estavam analisando os lábios dela. Bem então, o elevador apitou. Um homem saiu. Victor North. Ele era elegante, predatório e sorridente. Vaughn. O Victor acenou com a cabeça. Ouvi que o acordo morreu. Pena. Eu estava ansioso para destripar a Thorne. Ele olhou para Aubrey. Os olhos dele demorando. E quem é a arma de destruição em massa? Ela está comigo, o Asher disse, o tom mudando para pura agressão territorial. O Victor riu. Por enquanto, Asher, por enquanto. A mão do Asher apertou no braço da Aubrey. A repercussão do massacre na sala de reuniões, como os blogs financeiros chamaram, foi imediata e catastrófica para Thorne Logistics. Em 48 horas, o IPO estava paralisado.
A SEC tinha aberto uma investigação preliminar, e o rosto do Sebastian Thorne estava estampado no Wall Street Journal, não como um visionário, mas como um conto de advertência. Para Aubrey Langston, no entanto, o silêncio tinha acabado. Ela estava sentada no novo escritório dela, uma suíte de canto no 45º andar da Vaughan Global, com vista para a mesma cidade que tinha parecido uma prisão apenas semanas atrás. O título na porta dizia: Diretora de Estratégia, Divisão de Logística. Não era uma esmola, era uma promoção de campo de batalha. Você está encarando a vista de novo, a Winter Grayson disse, encostada na porta de vidro, bebericando um expresso que parecia mais escuro que a alma dela. É ineficiente. A vista não gera receita. A Aubrey se virou, sorrindo levemente. Ela tinha aprendido que a aspereza da Winter era uma linguagem de amor. Não estou encarando, estou pensando no Gala Crimson hoje à noite. O Asher insiste que eu compareça. Ele não insiste, a Winter corrigiu, entrando e colocando uma bolsa de roupa no sofá. Ele comanda, e ele está certo. Hoje à noite é o tanque de tubarões. O Sebastian vai estar lá tentando salvar a reputação dele. O Victor North vai estar lá tentando roubar a nossa. Você precisa parecer que é dona das águas, não que está flutuando nelas. A Aubrey olhou para a bolsa. Eu tenho um vestido. Você tem um armário cheio de roupas corporativas sensatas que gritam gerência média. A Winter zombou. O Asher mandou isso vir de Milão, não pergunte o preço, é vulgar discutir dinheiro que claramente temos. A Winter abriu o zíper da bolsa. Era uma obra-prima de veludo azul meia-noite e fios prateados desenhados para parecer um céu estrelado. Era elegante, poderoso e inegavelmente sexy. Ele escolheu isso? A Aubrey perguntou, as bochechas corando. Ele tem olhos, Aubrey, a Winter disse secamente. E apesar do comportamento aterrorizante dele, ele parece usá-los principalmente em você ultimamente. Vista, pintura de guerra às 19 horas. O Gala Crimson foi realizado no Met, um salão cavernoso cheio de bilionários, políticos e os escaladores sociais que se alimentavam deles. O ar vibrava com o som de quartetos de cordas e fofocas sussurradas. Quando a Aubrey chegou no braço do Asher, a sala não ficou apenas quieta, ela pareceu inalar. O Asher Vaughn usava um smoking que se ajustava nele como uma segunda pele, mas os olhos dele estavam fixos, somente na Aubrey. Ele a guiou pela multidão com a mão na parte baixa das costas dela, uma barreira tátil contra o mundo. Respire, o Asher sussurrou contra a orelha dela, enviando um arrepio pela espinha dela. Você está perigosa, eu gosto. Todo mundo está olhando, a Aubrey murmurou, apertando a bolsa como se fosse uma arma. Deixe eles, o Asher respondeu. Eles estão tentando descobrir se você é minha amante ou minha estrategista. Vamos deixá-los adivinhando. Do outro lado da sala, o Sebastian Thorne estava reinando, embora o círculo dele estivesse significativamente menor que o usual. Ele parecia abatido. O estresse da aquisição fracassada e da investigação iminente tinha gravado linhas ao redor dos olhos dele. A Laia Banks estava pendurada nele, parecendo entediada, e digitando furiosamente no telefone, provavelmente transmitindo ao vivo a noite glamurosa deles. Quando o Sebastian viu a Aubrey, ele parou no meio da frase. Ele deixou a bebida cair. Essa é a Aubrey? A Laia perguntou, a voz carregando sobre a música. Por que ela está usando aquilo? É alugado? O Sebastian a ignorou. Ele marchou pelo salão, o rosto uma máscara de direito desesperado. Ele interceptou a Aubrey e o Asher perto da fonte de champanhe. Aubrey, o Sebastian disse, a voz tensa. Você tem alguma coragem de mostrar sua cara aqui depois do golpe que você deu? Boa noite, Sebastian, a Aubrey disse friamente. Acredito que o golpe foi simplesmente contabilidade precisa. Você deveria tentar algum dia. Você me arruinou, o Sebastian sibilou, se inclinando, ignorando a expressão escurecendo do Asher. A SEC está subindo nas minhas costas. Investidores estão pulando fora. Você precisa emitir uma retratação. Dizer que cometeu um erro. Dizer que estava emocional. Ela não vai fazer nada disso. O Asher deu um passo à frente, a altura dele diminuindo o Sebastian. E se você der mais 1 centímetro de passo para perto da minha CCO, eu vou mandar a segurança te escoltar para fora pela entrada da cozinha. Ela é minha ex, o Sebastian disparou. Eu a conheço, ela é mole, ela não tem estômago para isso, Asher. Ela é uma programadora de back-end, não uma jogadora. Ele virou os olhos para Aubrey, tentando invocar aquele velho charme. Bry, vamos lá. Nós éramos um time. Não deixe ele te usar para me destruir. Volte para Thorne Logistics. Eu vou te dar um aumento.
Eu até vou te fazer sócia de verdade dessa vez. Era uma ave-maria desesperada e patética. A Aubrey olhou para o homem em quem ela tinha desperdiçado 4 anos. Ela viu o suor na testa dele, o medo nos olhos dele. Ela não sentiu nada além de uma pena distante e clínica. Eu sou uma sócia, Sebastian, a Aubrey disse suavemente, na Von Global. E diferente de você, o Asher não precisa de mim para consertar os erros dele. Ele precisa de mim para construir o futuro dele. Ela está mentindo. Alaya se intrometeu, se aproximando e olhando a Aubrey de cima a baixo com desdém. Você é só uma funcionária de rebote. O Bash vai se recuperar. A gente está lançando um token de cripto semana que vem. Torncoin. Vai ser enorme. A Aubrey riu. Foi um som genuíno e brilhante que assustou os dois. Torncoin? Ah, Sebastian, você realmente está desesperado. Antes que o Sebastian pudesse explodir, uma sombra caiu sobre o grupo. Victor North tinha chegado. O Victor era um homem que parecia ter sido esculpido em granito e más intenções. Ele usava um paletó de smoking branco, uma escolha ousada que sinalizava que ele não temia manchas ou julgamentos. Asher. O Victor acenou, os olhos deslizando para Aubrey. E a famosa senhorita Langston. Devo dizer, as auditorias financeiras que você realizou foram poesia. Poesia brutal e violenta. Victor, o Asher reconheceu, o corpo tenso. Só vim oferecer minhas condolências ao Sr. Thorne. O Victor sorriu, mostrando dentes demais. Ouvi que o preço das suas ações bateu a mínima de 52 semanas hoje. Estou comprando, claro, para sucata. Vá pro inferno, North! O Sebastian cuspiu, agarrando o braço da Laia com força. Estamos indo. Enquanto o Sebastian arrastava uma Laia protestando para longe, o Victor virou toda a atenção para Aubrey. Sabe, senhorita Langston, talento como o seu é desperdiçado num navio afundando como a Thorne. E francamente, a Von Global é conservadora. Minha firma, North Star, recompensa a agressão. Diga seu preço. Ela não está à venda, Victor, o Asher disse, a voz baixa e perigosa. Tudo está à venda, Asher, o Victor riu. É só uma questão de moeda. Ele fez uma leve reverência para Aubrey. Pense nisso. Eu prometo que não exijo que minhas executivas usem veludo para distrair dos balanços. Ele se afastou, deixando um frio no ar. Ele vai vir atrás de nós, a Aubrey disse baixinho. Deixe ele. O Asher disse, pegando a mão dela e colocando no braço dele. Eu tenho você. Checkmate é inevitável. As semanas seguintes ao gala foram um borrão de manobras corporativas de alto risco. A Aubrey estava liderando a reestruturação das rotas de transporte norte-americanas da Vaughan, um projeto massivo no valor de centenas de milhões. Ela era brilhante, incansável e, pela primeira vez na vida dela, apreciada.